filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, rather than living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e Ele há de vir. Todos juntos damos louvor ao Rei dos Reis, pelo resto do pra mim, e eu te adoro. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Amen. I hope you meant it when you said, I will adore you. Eu espero que a gente todos tenhamos no nosso coração mesmo aquela vontade de adorar a Deus de coração e de espírito. Oh, come to the altar. Oh, vem ao altar. Irritado e ferido estás, oprimido pelo meu pecado, Jesus te chama. No limite você já
Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui esta manhã, Senhor, te louvando e abençoando com cantos e hinos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos dons que tu dás à tua igreja, Senhor. Obrigada pelo grupo de louvor que está aqui esta manhã, Senhor. Por cada um deles, Senhor, eu te peço, ó Pai, que tu continues dando o desejo deles continuarem, ó Pai, a louvar-te e a cantar, Senhor, para edificar a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo o que já aconteceu aqui de manhã, Senhor, no estudo bíblico, o primeiro culto. Continua abençoando, Senhor, o pastor agora que vai trazer a palavra, Pai, e que sirva para nos edificar a tua igreja, Senhor. Que essa palavra entre nos nossos corações, ó Pai, para que a gente aprenda mais e mais de Ti, Senhor, não só para nós, mas para as nossas famílias, em primeiro lugar, e todos aqueles que andam ao nosso redor, ó Pai, aqui na comunidade, ó Pai, na nossa cidade, que precisa tanto de ouvir a Tua palavra, Senhor, que a gente possa, ó Pai, pregar e transmitir tudo aquilo que a gente aprende aqui, domingo após domingo, Senhor, para que a gente seja uma luz aqui neste lugar, Senhor. E é no nome do Teu Santo Filho que eu te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Agora vamos continuar a louvar ao Senhor. Podemos colocar a pé então para cantar o hino 222 do Lance Virtual. Espera do mundo, derrama por ti.
Podemos sentar. Vamos abrir então as nossas Bíblias para Romanos 16 e vamos ouvir a palavra do Senhor nestes 3 versículos primeiros. E diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cancereia, para que as recebais no Senhor como bem aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Amém. Vamos pedir ao pastor para trazer a mensagem. Portanto, vamos abrir a Bíblia para o livro de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Nós estamos dando as últimas mensagens deste livro. A carta de Romanos é uma carta inspirada por Deus, está claro, mas é a maior carta que nós temos no Novo Testamento. É uma carta que mostra claramente a mensagem do Evangelho e mostra claramente como nós cristãos devemos de viver a vida cristã. E o título da mensagem de hoje é que nós cristãos devemos viver digno da nossa fé que temos em Cristo. Devemos viver digno da nossa fé em Cristo.
Aqui o apóstolo Paulo, nos primeiros dois versículos, apresenta uma cristã pelo nome de Febe. E hoje vamos examinar a vida de Febe e aquilo que o apóstolo Paulo está falando acerca desta irmã que viveu há 2000 anos atrás. E reparem que ele começa a dizer no versículo 1, capítulo 16 de Romanos, versículo 1, recomendo-vos, pois, Febe. Recomendo-vos, pois, Febe. A palavra recomenda significa que ele está a pedir aos cristãos da Igreja de Roma para aceitar a irmã Febe. E nós, como cristãos, devemos aceitarmos os nossos irmãos da fé. Sabe que o nome Febe no grego significa radiante. Radiante. Eu acho isso muito interessante. Porque esta mulher era uma mulher radiante. A gente vê-nos que ela era radiante, mesmo, na vida espiritual. A boniteza não é tanto na parte exterior do nosso corpo, mas é mais no interior do nosso coração. Nós cristãos devemos ser radiantes, não é no exterior, mas no interior. Da maneira como nós temos fé em Deus e da maneira como nós tratamos as pessoas à nossa volta, deve ser radiante na nossa vida espiritual. Ora, quais são as qualidades que o apóstolo Paulo aqui apresenta aos cristãos da Igreja de Roma acerca desta irmã? Febe. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã. E quando diz nossa irmã, ele está se referindo que Febe pertence à família de Deus. Ela é uma nossa irmã que pertence à família de Deus. E não há maior família que nós podemos pertencer que seja à família de Deus. Paulo, vê a porta aí. A nossa família da carne, que é importante para nós também. Eu amo a minha família da carne. Tenho o meu pai, tenho um irmão, e a minha cunhada, da esposa, a minha esposa tem 3 irmãs. E todos nós amamos a nossa família da carne. Tenho primos e primos. Alguns estão em Portugal, alguns estão aqui. Mas a família que realmente mais importante da minha vida, sabe qual é? É a família de Deus. Vós sois a minha família. A família da carne é temporária. A maior parte das pessoas da minha família da carne não conhecem Jesus. Nem querem nada com Jesus. Infelizmente, não pertencem à família de Deus. Mas aqueles que pertencem à família de Deus é uma família eterna. É para sempre. E nós vamos estar juntos com Jesus na eternidade, no seu reino. A família de Deus é a família mais importante do mundo. E o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos de Roma: eu recomendo-vos a nossa irmã, que pertence à família de Deus. É a nossa irmã. Os irmãos sabem que a Bíblia ensina que nem todos são filhos de Deus. Muitos não compreendem isso. Todos nós somos criaturas feitas por Deus, mas nem todos somos filhos e filhas de Deus. Em João capítulo 1, versículo 10 a 12, lemos que Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Jesus fazia os milagres na terra da Palestina. Eles viam os paralíticos andar. Eles viam os cegos a ver. Eles viam os mortos a ressuscitar os mortos.
Eles viram Deus, Jesus, fazer pães e peixes. Com 5 pães e 2 peixes, deu comida a mais de 15 mil pessoas. 5 mil homens, não contando mulheres e crianças. Mais de 15 mil pessoas comeram naquele dia. E viram aquele milagre. Mas eles não compreendiam quem era Jesus. Eles não compreendiam. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus, mas não entenderam aquilo que Jesus estava ensinando. A maior parte deles não entenderam. A mensagem que Jesus ensinou só foi compreendida por uma minoria. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos entram pela porta larga que leva à perdição e poucos entram pela porta estreita que leva à vida eterna. Pertencer à família de Deus só uma minoria é que pertence. Quem é o culpado de não pertencer à família de Deus? Não é Deus. Não é Deus. Porque a mensagem do Evangelho é pregada a toda a gente. Jesus disse, e todo mundo pregar o Evangelho a todas as nações. Deus quer que a gente pregue a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. E quem rejeita, está rejeitando a Deus. Está rejeitando a Cristo. Qual é a prova que mostra que uma pessoa pertence à família de Deus? O apóstolo Paulo apresenta aqui nesta carta as provas. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Uma pessoa que pertence à família de Deus produz os frutos do Espírito Santo que habita dentro do seu coração. A pessoa que pertence a Deus mostra com a sua vida que realmente pertence a Jesus. E quais são os frutos? Alguns dos frutos do Espírito Santo. O primeiro fruto que eu vejo, irmãos, é o amor. É o amor. O fruto do Espírito Santo é quê? Amor. Quem não ama não pertence a Deus. Quem não ama não pertence a Cristo. E depois vemos que um dos frutos também é a nossa fé que nós temos em Jesus. E o apóstolo Paulo, nesta carta, apresenta uma pessoa pertencer à família de Deus tem que ter fé. E vamos ver essa fé, então. Vamos a Romanos, capítulo 1, e versículos 16 a 17. Por enquanto não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui vemos o fruto de um cristão. Vive pela fé. Fé no Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? É as boas notícias que Cristo morreu na cruz e pagou a dívida dos nossos pecados. É a boa notícia que Cristo, que morreu naquela cruz, ressuscitou dos mortos. E quem crer que Cristo morreu por si, e quem crer que Jesus ressuscitou dos mortos, está perdoado, está salvo e tem a vida eterna. Tem que ter fé. Esta mulher de Filipe tinha fé. Ela cria no seu coração que Jesus era o presente que Deus deu a nós para nos salvar. Ela tinha essa fé. E ela tinha a fé que Jesus ressuscitou dos mortos e tem o poder para também nos ressuscitar dos mortos. Ela tinha esta fé. Muitos não compreendem que a salvação não é através das nossas boas obras, mas é pela fé que temos em Cristo Jesus.
Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 19 a 24, onde o apóstolo Paulo apresenta claramente o caminho da salvação, em que nós temos que ter fé nesse caminho. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, que o apóstolo Paulo está apresentando às pessoas, que ninguém é salvo pela lei, que ninguém é salvo tentando cumprir os mandamentos da lei, porque não há ninguém que consegue cumprir os mandamentos da lei. Para a pessoa ser salva pela lei, tinha que guardar os mandamentos de Deus 100%. Qual é a pessoa que está aqui hoje pode dizer, eu guardei os mandamentos de Deus 100%? Se você disser que tem guardado, você é mentiroso. Está mentindo. Ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus 100%. É impossível. Era bom que a gente pudesse fazer, mas ninguém consegue fazê-lo. E aqui o apóstolo Paulo apresenta que a própria lei mostra que todos nós somos pecadores e que todos nós somos culpados e que ninguém merece a salvação por causa de não cumprir os mandamentos todos de Deus. Está lá bem escrito. E o cristão tem fé que isto é verdade. Compreende que é verdade. Mas o apóstolo Paulo apresenta aqui que, devido ao facto que Deus sabe perfeitamente que ninguém consegue cumprir a lei de Deus, Deus mostrou um caminho para a nossa salvação. Ele aqui apresenta, neste capítulo, o caminho. Reparem no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Temos que ter fé que isto é verdade. Sendo justificados, e a palavra justificar significa sendo salvos, gratuitamente. Salvação é um presente que Deus dá a nós de graça. E é de graça porque o Deus pagou o preço da nossa salvação. E então ele explica aqui, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção significa foi pago como preço para a nossa salvação. E quem é que pagou esse preço? Que há em Cristo Jesus. Foi Cristo, o Filho de Deus, que pagou o preço da nossa salvação. A pessoa que tem fé compreende que é salvo não é pelas suas boas obras, não é porque merece a salvação, não é por causa de nenhum ritual que a pessoa fez. Ele compreende que a salvação é uma coisa que Deus dá de graça àquele que recebe pela fé. Isto é verdade. Que Deus realmente está pronto a nos dar a salvação de graça através daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Esta mulher de fé compreendia isso e aceitou pela fé que isto era verdade. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, está a palavra fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher tinha fé que Deus a salvou através do Senhor Jesus Cristo e ela teve paz, sabendo, estou perdoada completamente dos meus pecados. Tenho presente a vida eterna. Deus me deu. Deu paz no seu coração. Reparem em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, temos aqui um menino com o nome de dom, que é os filhos do Douglas e Patricia. Que bonito nome, dom. It's a good name. Yeah, it's a good name. Mas aqui diz o dom gratuito de Deus. O pecado nos separa de Deus, é verdade. O pecado nos condena à morte. Mas o dom gratuito de Deus nos dá o quê? A vida eterna. Cristo é o dom. Cristo é o presente.
E quem crê nele recebe a vida eterna. Está perdoado e recebe a vida eterna. Esta mulher tinha fé que isto era verdade. É a razão que o apóstolo Paulo diz, recebe ela, é a nossa irmã. Ela tem a nossa fé. Ela crê em Jesus Cristo, que ele é o dom da sua vida. Ela é a pérola preciosa. Ela é a pessoa mais importante da nossa vida. Ela é a nossa irmã. Recebe uma bala. Romanos 11:6. Bem, irmãos, eu estou dando agora a revisão daquilo que eu já preguei por 2 anos. Portanto, isto agora é simplesmente dar umas memórias daquilo que nós já examinamos. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aqui está o apóstolo Paulo a lembrar os cristãos. Lembre-se que a salvação é de graça. Não é pelas boas obras. Queridos irmãos, eu vejo que o diabo tenta as pessoas acrescentar à obra que Cristo fez na cruz por nós. Não se pode acrescentar nada, irmãos. Deus não aceita um acrescentamento à obra que Jesus fez por nós. E eu vejo que as religiões falsas que o diabo tem levantado ensina que a salvação não é de graça pela fé em Cristo Jesus, 100%. Não é, não é. É pela fé mais alguma coisa de Deus. No momento que você diz que é mais alguma coisa, você está pregando um evangelho falso. Que Deus não aceita. De maneira nenhuma. Deus não aceita a ideia que a salvação seja pela fé, mais isto ou aquilo ou aquilo. Deus não aceita isso. Se eu puser aqui um copo de água e eu meter 1% de veneno naquele copo, você vai beber essa água? Não. Você não bebe essa água. Não. Aquele 1% mata você. Jesus tem que ser bebido 100%. Não se pode acrescentar mais alguma coisa. Deus não aceita. Ou você aceita pela fé que a salvação é 100% por Jesus Cristo, ou Deus não aceita nada mais. As palavras de Jesus mostram isso claramente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer ser salvo é por mim. E ninguém mais vai ao céu através de eu e mais alguma coisa. Não. É por mim, 100%. Mas eu tenho estudado, meus irmãos, por causa disso tenho estudos. Tenho estudado a história toda da Igreja, desde o começo até agora. E tenho reparado, irmãos, que toda a religião falsa não aceita 100% que a salvação é por Cristo Jesus. Eles não aceitam. Eles querem acrescentar mais alguma coisa. Deus diz que não aceita isso. Você veja a carta de Gálatas, irmãos. Muito importante. Uma carta que foi escrita a cristãos que tinham aceitado pela fé Cristo Jesus como seu Salvador. E mais tarde vieram falsos profetas naquelas igrejas, começaram a ensinar que a fé em Cristo da sua morte não é suficiente para a salvação. Eles começaram a ensinar que se a pessoa queria ser salva, tinha que ter fé em Cristo mais a circuncisão. E não só isso. Tinha que ter a circuncisão e guardar o sábado. E a lei. O apóstolo Paulo viu isto tudo, escreveu esta carta avisando, vocês estão aceitando uma mensagem que vai condenar vocês. Se alguém pregar outro evangelho, além daquele que vocês recebestes, seja anátema.
a maldição de Deus venha sobre essa pessoa que ensina outro evangelho. Só há um evangelho que me salva. É de graça, pela fé em Cristo Jesus. Não se pode acrescentar. Esta mulher, Fibe, estava certa nesta mensagem. Estou salvo de graça pela fé em Cristo. Ora, meus irmãos, o cristão não somente tem fé em Cristo, mas inclina-se para as coisas do Espírito Santo. Vamos ler Romanos capítulo 8 e versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aqui está o apóstolo Paulo apresentando que um cristão verdadeiro inclina-se para as coisas do Espírito Santo. E quais são as coisas, mais ou menos, não vou explicar tudo, mas quais são uma das coisas principais que uma pessoa que está salva realmente e tem fé em Cristo inclina-se? Ela inclina-se para ler a palavra de Deus. E nunca me esqueço quando Deus me salvou. E graças a Deus que Deus me salvou quando eu era uma criança. Mais ou menos com 12 anos, Deus me salvou em Portugal. Ouvi a mensagem de João 3,16, o homem explicou aquela mensagem, que Deus ama o mundo somos nós. Eu disse, bem, está bem, nós somos parte do mundo. Ele explicou, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer numa cruz, para nos salvar dos nossos pecados. E eu ouvi aquela mensagem, interessante, Deus me ama e permitiu que o seu Filho morresse por mim. Depois ele explicou o que estava escrito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, aquela mensagem entrou no meu coração naquele dia. E quando eu ouvi aquilo, disse assim, se eu puser a minha fé em Cristo, estou salvo. E foi. Naquele dia Deus me salvou. E sabe que desde aquele dia para diante comecei a ter um desejo de ler a Bíblia, como nunca tinha tido antigamente. Eu ia à igreja com a minha mãe, está claro, mas não lia a Bíblia. Só lia quando estava na igreja, mas em casa não lia nada. Mas no dia em que Deus me salvou, irmãos, veio uma fome e uma sede pela palavra de Deus. Eu agora queria ler a Bíblia. Minha mãe não precisava dizer, vai ler a Bíblia. Não, ela não precisava dizer nada disso. Eu lia com alegria e com desejo. Eu queria saber mais acerca deste Deus que realmente me salvou através de Cristo Jesus. E então comecei a ler a Bíblia e comecei a decorar a Bíblia, irmãos. Graças a Deus tenho muitas coisas na minha mente da Bíblia aqui na cabeça. Desde criança comecei a decorar a Bíblia. E quando tive os filhos, minha filha, encorajei-os, decora a palavra de Deus. E estava com eles para que eles decorassem a palavra de Deus comigo. E ainda a minha filha diz, pai, graças te dou que tu me ajudaste a ler e decorar a Bíblia. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem e a mulher que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Está a ver? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Um cristão verdadeiro tem prazer em ler e meditar na Bíblia. Não é preciso ninguém estar a dizer assim, lê a Bíblia. O próprio Espírito Santo inclina a pessoa para ler a Bíblia. A fé vem do ouvir, e o ouvir vem do quê? Da palavra de Deus. Há pessoas que têm fé nas emoções, nas experiências. Não tenha fé dessa maneira. A sua fé deve estar na palavra de Deus. Naquilo que a Bíblia ensina. Há pessoas que dizem assim, eu tenho... O meu coração diz que realmente eu devo fazer isto. Eu sinto no meu coração que devo fazer isto. E eu reparo que aquilo que a pessoa está a sentir no seu coração é totalmente contrário à Bíblia. Não foi Deus que inclinou aquela pessoa a pensar daquela maneira.
Porque Deus nunca inclina uma pessoa a fazer uma coisa que é contrária à Bíblia. A fé vem do ouvir, e ouvir vem da palavra de Deus. Bem-aventurada é a pessoa que lê, medita e confia na palavra de Deus. Tem fé que aquilo que a Bíblia diz é verdade. O cristão inclina-se para essas coisas. O cristão inclina-se, irmãos, para ter comunhão com Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É a mensagem que Deus nos dá. E nós devemos orar todos os dias, meus irmãos, e pedir a Deus que nos ajude na nossa vida espiritual, para não cairmos em tentação. O cristão inclina-se para ir à igreja, para ter comunhão com Deus e com as pessoas que têm a mesma fé que ele tem. O apóstolo Paulo apresenta isso. Reparem bem o que lemos em Romanos capítulo 15 e versículos 24 a 25. Romanos capítulo 15 e versículos 24 a 25. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e para lá ser caminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Aqui está um homem dizendo, eu estou ansioso para chegar a vocês e gozar da vossa companhia. Nós pertencemos a uma família fantástica. A família mais importante do mundo. E devemos ter prazer em estar ao pé dessa família. Eu quando fui a Portugal, irmãos, há 41 anos atrás, e estive com crentes de várias igrejas, embora fossem completamente estranhos num certo aspecto, mas ao mesmo tempo eram parte da minha família e tinha prazer. Tinha prazer estar com eles. Quando fui para a América, estive lá 7 anos, e visitei várias igrejas lá, e preguei nessas igrejas também. E tinha prazer de estar em companhia com os irmãos e irmãs da nossa fé. Da nossa fé. Temos aqui irmãos do Brasil, temos aqui irmãos de Portugal, temos aqui irmãos com a minha esposa do Canadá. Ela é canadiana. Já está aqui. Temos uma irmã que é da Itália. Está connosco. Eu tenho prazer nisso. Ter uma família fantástica. Somos irmãos e irmãs em Cristo. E um cristão inclina-se para estar na presença dos seus irmãos e irmãs. Tem prazer. Tem prazer de estar connosco. Minha esposa me disse, olha, esposo, eu fui à igreja sozinha e tu não estavas lá. Isto nunca aconteceu. Porque onde eu vou, lá vai aqui minha esposa. Comigo. E nós temos prazer de estar convosco. Vocês a nossa família. Para mim é uma alegria ver as vossas caras. Quando falta aqui alguém e diz assim, o que é que aconteceu àquela pessoa? Lá vai o pastor Duarte afinar a pessoa. Algum problema? Alguns até têm medo de não vir à igreja para que o pastor não te fale. Não é preciso ter medo de mim, irmãos. Não é preciso ter medo de mim. Mas temos prazer de estarmos em comunhão uns com os outros. Isto faz parte de pertencer à família de Deus. Inclinamos para as coisas espirituais. O cristão sabe que tem o Espírito Santo. Reparem em Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O cristão tem fé que Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar no seu coração. Reparem em Romanos 8:14.
Por todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O cristão sabe que realmente o Espírito Santo está dentro de si e guia a sua vida. E nós perguntamos, como é que o Espírito Santo guia a nossa vida, irmãos? Ele guia a nossa vida através das Sagradas Escrituras. É a maneira principal como Deus guia a nossa vida. É através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. A fé vem do ouvir e o ouvir vem da Palavra de Deus. Nos nossos dias, as pessoas andam sendo guiadas por experiências, por emoções, não são guiadas pela Palavra de Deus. Tenha cuidado com isso. Porque o diabo traz experiências e emoções que não vêm de Deus. Tenha cuidado com isso. Esperamos que a sua emoção e experiência seja aquilo que está aqui na Bíblia. Se não for igual à Bíblia, não siga isso. É verdade que o Espírito Santo também fala no nosso coração, irmãos. À nossa mente. Isso eu tenho visto na minha própria vida. O apóstolo Pedro lê-nos em Atos capítulo 10 que quando os romanos vieram à sua porta, a bater à porta dele, a Bíblia diz, e o Espírito Santo falou ao coração dele, abre a porta e aceita-os. Às vezes o Espírito Santo trabalha sobrenaturalmente na nossa vida e fala no nosso coração. Mas aquilo que o Espírito Santo disse à mente de Pedro é aquilo que está onde? Na Bíblia, irmãos. Está a ver? Deus nunca diz uma coisa a nós que está fora da palavra de Deus. Reparem nisso. Se você diz que o Espírito Santo falou ao seu coração, veja se aquilo que considera na mente é aquilo que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não aceite isso. Não vem de Deus. Não aceite. E Deus nos guia através de circunstâncias da nossa vida às vezes. Eu tenho visto isso na minha vida muitas vezes. No princípio nem eu compreendia, mas porquê é que está acontecendo? Mais tarde eu compreendi. Agora compreendo. Deus estava me guiando a minha vida. Ora, vamos voltar a Romanos capítulo 16. Já falámos bastante acerca dos frutos. Agora vamos voltar àquilo que o apóstolo Paulo está aqui dizendo à igreja de Roma. Portanto, ele disse, aceitai a fé porque ela é nossa irmã. E depois reparem o que ele diz. Romanos capítulo 16. Recomendo, pois, fé a nossa irmã, a qual serve na igreja que está em quem creia. Esta nossa irmã está servindo a Deus na igreja de Concareia. Esta igreja, irmãos, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ficava perto da cidade de Corinto. E esta mulher, provavelmente, foi usada, Deus usou o apóstolo Paulo para pregar o Evangelho e ela aceitou Cristo Jesus como seu Salvador e abriu a sua casa para servir a Deus. Reparem bem o que ele diz no versículo 2. Para que recebais no Senhor, como convém a santos, e ajudei-as em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Esta mulher servia a Deus e quando vinha cristãos de fora, porque naquele tempo não havia hotéis nem motéis, onde é que eles ficavam? Ficavam na casa das pessoas e ela abria a sua casa para hospedar os cristãos que vinham de fora. E o próprio apóstolo Paulo, muitas vezes, esteve na casa dela. E ela o hospedou. Ela fazia isto porque amava a quem? A Cristo, a Deus. Está a ver? Aceitai esta mulher para chegar a Roma. Ela é nossa irmã. E ela serve a Deus na sua igreja fielmente. Será, querido irmão, querida irmã, você está servindo a Deus com alegria, com zelo no seu coração? Espero que sim. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que esta mulher servia a Deus numa igreja pequena. Não era grande. Era uma igreja pequena. Fielmente servindo naquela igreja.
Há pessoas que pensam que só podem servir a Deus numa igreja grande. E sabe que a maioria das pessoas que estão numa igreja grande não servem a Deus. Estão ali só para ouvir, mais nada. Os irmãos sabem que já estou aqui nesta igreja há 33 anos. 33 anos. E eu não estou arrependido de nada. Tenho tentado servir a Deus da melhor maneira que eu possa, com a ajuda de Deus. E o faço fielmente para Deus. É verdade que há igrejas maiores em outros lugares, mas eu estou contente servindo a Deus numa igreja pequena. Para mim, vocês são uma família. Meus irmãos e minhas irmãs. Uma igreja pequena. E o apóstolo Paulo está dizendo, aceitar essa mulher. Ela é nossa irmã. Ela serve fielmente para Cristo numa igreja pequena. A igreja de Roma era maior do que a igreja de Concreia. Mas ele está dizendo, aceitai-a. Ela merece. Vocês ajudem ela no que for preciso. O comentário ensina que esta mulher provavelmente levou a carta do apóstolo Paulo a Roma. Ela ia para Roma. Agora, irmãos, quais são as lições que nós podemos aprender hoje desta passagem? Primeira lição. Os cristãos pertencem à família mais importante do mundo, irmãos. Não tenham vergonha de Cristo. Vocês pertencem à família de Deus. É a família mais importante do mundo. É uma família eterna. A família nossa humana é temporária. A família de Deus é eterna. Na verdade, vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Temos uma vida eterna. Segunda lição, nós cristãos devemos ser ativos na obra do Senhor, como esta mulher era. Ela servia a Deus naquela igreja por muitos anos, fielmente. E o fazia de boa vontade e com alegria. E sabe que o nome dela ficou escrito aqui na Bíblia. Eu acho isso muito interessante. O nome dela ficou escrito aqui na Bíblia. E é mencionada. Ela é nossa irmã. E serviu a Deus fielmente. Bem, eu não tenho o meu nome escrito na Bíblia. Mas eu quero seguir o exemplo desta mulher. Nós cristãos, terceira lição, nós cristãos, irmãos, devemos ajudar os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Reparem que o apóstolo Paulo disse aos cristãos da igreja de Roma, reparem o que ele diz no versículo 2, para que recebeis no Senhor como convém a santos e ajudei-a ela em qualquer coisa que de vós necessitar. Ajudai essa mulher. Não é isto que Deus quer que a gente faça, irmãos? Ajudarmos uns aos outros. Quando realmente há uma necessidade. Uma das coisas que todos nós vamos fazer, irmãos, é orar uns pelos outros. Se tu vês que o teu irmão e a tua irmã está embaixo, tenta levantá-lo. Essa pessoa. Ajuda a pessoa.
Se Cristo disse, amai os vossos inimigos, não devemos nós amar os nossos irmãos? Pois claro que devemos. Devemos ajudar-nos uns aos outros. Telefonai a pessoas da nossa igreja que não podem vir cá à igreja, como Zé da Ponte. Telefone ele, para que ele realmente veja que, afinal, não se esqueceram dele. Sabe que aquele homem ora por todos os dias por nós. Eu acho isso interessante. Manda um abraço à igreja, diz ele. Nosso irmão Daniel, não é bom que a gente possa telefonar a ele também? Um homem que não pode vir cá à igreja. É isto que a Bíblia ensina. Ajudar-nos uns aos outros. Nas suas necessidades. Se tu sabes que há crentes na nossa igreja que estão doentes, ora por ele e por ela. Porque Deus tem todo o poder, irmãos. Deus tem todo o poder para ajudar a nós. Portanto, vamos ajudar uns aos outros. E depois lembre-se uma coisa que o apóstolo Paulo aqui ensina, no versículo 2, para que recebeis no Senhor como convém aos santos. Como convém aos santos. Sabe que Deus deu um título a nós? De sermos santos. E nós devemos viver uma vida digna desse título. Ser santos, porque eu sou santo. O profeta João Batista disse, arrependei-vos e fazei obras dignas do arrependimento. Se dizemos que temos fé em Cristo, vamos viver uma vida que mostra que somos dignos dessa fé que temos em Cristo. Portanto, querido irmão, vive uma vida digna do título que Deus te deu a ti. Sede santos porque eu sou santo. Vamos ser servos uns dos outros como Cristo foi servo nosso. O Criador do mundo veio a este mundo e serviu a nós. E finalmente, irmãos, vamos fazer tudo para quem? Para Cristo. Vamos ler o último capítulo, o último versículo. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 58. E diz aí assim o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, irmãos, para Cristo, que é feito com amor, com fé, nunca é em vão. Nunca é em vão. A vossa oração, que é feita pelo teu irmão ou tua irmã, não é vã. Não é vã. É ouvida no céu. O teu auxílio que tu fazes para ajudar o teu irmão ou a tua irmã não é vã. É vista por Deus. E nunca me esqueço, queridos irmãos, tem que ir? Ok, ajuda. Lá na América pediram para visitar uma cristã. Eu nem sabia quem ela era, porque tinha chegado da igreja. Esta mulher estava numa casa dos velhinhos. E eu fui lá visitá-la. Ela estava sozinha no seu quarto, deitada, quase que não se podia mover. E ela viu: oh, você é o pastor do lar, o pastor da nossa igreja, bem-vindo cá a nós. E ela olhou para mim e disse assim: o pastor já viu aquela árvore que está ali? Como Deus criou aquela árvore tão maravilhosa. Ela estava contente com a árvore. E depois ela disse: pastor Duarte, faça-me um favor. Eu preciso ter de beber água. Será que você não pode ir ali à enfermeira e a beber água? E eu fui à torneira, enchi o copo
E quando eu estava dando um copo, vejo as palavras de Jesus. Quando deres um copo a um dos meus filhos e filhas, isto é lembrar do céu. E eu nunca me esqueci desta experiência, irmãos. Eu dei-lhe o copo e fiquei com alegria que aquela mulher bebeu água. Uma coisa simples. Mas eu vejo que para Deus nada é simples. Nada é simples. Quando é feito com amor. Portanto, irmão, nada você faz para Cristo em vão. As pessoas que cantam aqui à frente, os jovens, eu tenho alegria de vê-los a cantar para Deus. Não é em vão. Minha esposa toca o piano, não é em vão. Que o Mário faz o trabalho formidável para a nossa igreja. Tesoureiro, não é em vão. Não é em vão. Os diáconos da nossa igreja servem aqui. Não é em vão. O Luís, o Marcos, a Noémia, a Sandra, têm ensinado a Bíblia. Não é em vão. Até varrer a igreja. Não é em vão. Os bolos que vocês fazem tão bons para nós. Não é em vão. Sabem bem, gostou. Tudo o que fazemos para Deus não é em vão. Foi aquilo que o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntio e à igreja de Roma. Recebei a vossa irmã. Aceitai-a. Ajudai-a. Não é em vão. Louvado seja Deus. Agora vamos pôr de pé então. Vejo no céu resplendente do sol a luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus, brilhando, brilhando. Quero brilhar uma luz, brilhando, brilhando, sempre a brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar, nunca também olvidá-lo, em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre a brilhar por Jesus. Como viver diligente, assim me quer Jesus, sempre que eu gosto contente, brilhando com Jesus, brilhando, brilhando, sempre a brilhar com Jesus, brilhando, brilhando, sempre a brilhar com Jesus. Tu vem triste pecado, Senhor, vem me guardar, sempre por ti amparado, desejo, ó Deus, andar. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre a brilhar por Jesus. Se esta é a tua vontade, brilhando viverás, e pela tua vontade ao lindo céu irás. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre a brilhar por Jesus. Ora, irmãos, qual é o nome, o significado do nome desta mulher de fé? Qual é o significado deste nome?
a brilhar. Tá? Ela brilhava para Jesus. E realmente nós também possamos brilhar para Jesus. Vamos orar e vou pedir ao Marcos para terminar a oração. Senhor nosso Deus, obrigado por outro domingo que temos a oportunidade de vir aqui, tua casa, encontrar com os irmãos e as irmãs, cantar louvores ao teu nome e ouvir a tua palavra. Senhor, obrigado pela vida do pastor João, pela palavra que tem nos trazido domingo após domingo. Senhor, abençoa a vida dele, a esposa, os filhos, Pai. Que possamos seguir o exemplo da nossa irmã Febe, Senhor, e servir numa igreja pequena, ser hospitaleiros, ajudar a quem precisa, Senhor, e amar o Senhor acima de todas as coisas. Pai, que o Senhor nos leva a nossa casa com bem, livra-nos de todo mal, abençoa essa semana, Senhor, tudo que vamos fazer. Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Obrigado pela nossa família aqui na igreja, Pai, e a melhor família que temos é a família do Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém.